meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Boa noite, irmãos, a paz, amém? Glória a Deus, amém. Irmãos, sem delonga nenhuma, vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, na verdade, Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 18 até o 21. Mensagem de hoje não está em nenhuma série de mensagens, né? Semana passada o pastor terminou a série de mensagens sobre as conferências e ele falou um pouquinho sobre o equibalo, sobre enviar, o envio que Deus nos manda fazer. E hoje uma série, não é uma série, é uma palavra avulsa, podemos dizer assim. E o tema de hoje é isso aqui: eterna nostalgia. Daqui a pouco você vai entender o que a gente quer dizer com isso aqui. Amém? Está aberto aí? Filipenses 3, versículo 18. Vamos ler. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas nos olhos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Até aqui a palavra de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Nesse momento eu queria te pedir para que você colocasse a mão no seu coração e pedisse para que Deus fale com você. É a palavra do Senhor que transforma, é a palavra do Senhor que muda a nossa história, a palavra do Senhor que vem nos impactar. Então peça para que Deus fale com você nessa noite. Eu não tenho nada de bom para te oferecer aqui, mas a palavra do Senhor, ela pode. A palavra do Senhor, ela tem poder. A palavra do Senhor cumpre os seus propósitos. Então peça para que Deus fale com você nessa noite. Peça para que Ele te ajude a entender a mensagem dessa noite. Fale com Deus, meu irmão. Ele está aqui, Ele está nos escutando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse culto que nós estamos prestando na presença do Senhor. Nós te louvamos, Deus, por essa oportunidade. Te pedimos, perdoa os nossos pecados. Nos lava, nos limpa, nos purifica. Venha nos libertar, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Te pedimos, ó Deus, nos ajude com o Teu Santo Espírito que habita dentro de cada cristão que está aqui. Nos ajude a entender a Tua palavra. Nos ajude não somente a entender, mas nos maravilhar com a Tua palavra. E não somente isso, mas também aplicar a Tua palavra em nossa vida. E ter a nossa vida totalmente mudada e transformada por Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, conduz esse momento, Pai, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É assim que nós oramos. E quem quer, diga amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, nostalgia. Você provavelmente conhece essa palavra e provavelmente já sentiu esse sentimento, essa sensação de nostalgia em algum ou talvez até em alguns momentos da sua vida, não é verdade? Talvez quando você assiste um filme que você assistia na infância, talvez quando você ouve alguma canção, talvez quando você visita um lugar que fez parte da sua história, talvez, sei lá, um sabor que você sente na hora, você lembra, isso aqui é comida da casa de fulano de tal. Não sei, cada um tem sua história, cada um tem suas nostalgias, mas a questão é que a nostalgia realmente traz essa sensação, ela desperta esse anseio no nosso coração. Parece que ela é um pouco, quase que uma saudade que transcende, uma saudade transcendental, algo que vai até um pouco além da compreensão. É lógico, é uma forma de falar, mas a nostalgia, muitas vezes, ela traz em nós dois sentimentos. Eu não sei se você vai concordar comigo. Mas um dos sentimentos é a felicidade. Quando você lembra de algum momento bom da sua vida.
Algum momento em que você associa aquilo com alegria, com felicidade, com júbilo. E você acaba que só por lembrar daquele momento, você também fica feliz com aquilo. Aquela saudade desperta um bom sentimento em você. Mas também, talvez, a nostalgia pode te causar um pouco de tristeza. Porque talvez você se lembre daquele momento tão maravilhoso que você já viveu, talvez na infância, né? Geralmente a gente associa muito à infância. Mas aí você lembra daquele momento que parecia ser tudo perfeito, tudo maravilhoso, aquele momento que parecia não ter nenhum defeito. E aí você se lembra dos seus dias de hoje. E você compara a sua vida antes, daquele momento que você está se lembrando, com a realidade de hoje. E você pensa, nossa, a minha vida não está tão boa como já foi um dia. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de sentimento assim. A nostalgia tem esse poder de mudar algo. Ela mexe com a gente. E ela desperta um anseio em nosso coração. Um anseio de que nós não estamos vivendo aquilo que nós talvez deveríamos viver. Como se a gente tivesse perdido algo no meio do caminho. A gente se lembra daquele momento maravilhoso, aquele momento que aparentemente era perfeito, mas parece que as coisas estão um pouquinho diferentes. Parece que alguma coisa, em algum momento da nossa história, a gente deixou de lado algo importante, ou então o ambiente que nos cerca já não é tão bom como já foi um dia. Bom, irmãos, a questão é, será que muitas vezes esse sentimento de nostalgia que nós sentimos tantas e tantas vezes, que mexe tanto com a gente, será que esse sentimento muitas vezes não nos engana? E daqui a pouco você vai entender o que é ser enganado pela nostalgia. Mas a questão é, será que nós não temos buscado em lugares e em momentos errados satisfazer esses anseios que essa possível nostalgia traz em nosso coração? E outra questão que eu queria levantar aqui nessa noite. O que tem a ver o fato da gente olhar para trás? A gente está falando aqui de nostalgia, certo? O que tem a ver o fato da gente olhar para trás? Pode nos dar esperança para um cristão que está buscando algo no futuro. Como essas coisas podem se relacionar? Enfim, irmãos, nós vamos tentar responder algumas dessas questões aqui nessa noite. Esse assunto sobre eterna nostalgia, um termo que C.S. Lewis usava, parece ser um assunto complicado. Mas eu te peço, por favor, tenha paciência. Não é complicado. É algo bem tranquilo e algo maravilhoso. É algo que nos desperta para a palavra de Deus, nos desperta a forma como nós vivemos aqui nesse mundo. Eu tenho certeza que você vai ser tocado, amém? Eu oro ao Senhor por isso. Então vamos lá, nós vamos ler alguns textos bíblicos para falar desse tema. E o primeiro texto é justamente esse que a gente acabou de ler. Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Vamos ler o versículo 19 novamente? Trata-se... Espera que minha Bíblia saiu do lugar aqui, gente. Voltei. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. De que Paulo está falando aqui? Nós precisamos entender esse contexto antes da gente voltar para a nostalgia. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? No versículo 18 ele vai dizer que existem algumas pessoas que são inimigos da cruz de Jesus. E o que são esses inimigos? São satanistas? São os demônios, o diabo? Bom, pelo menos nesse contexto que Paulo está dizendo aqui, não é nada disso. Nesse contexto, Paulo está dizendo que os inimigos da cruz são aqueles que vivem somente focados nas coisas desse mundo. Aparentemente eram pessoas que estavam no meio do povo de Deus, mas que não eram pessoas convertidas de fato. Pelo contrário, eles só viviam para satisfazer os prazeres desse mundo. Tanto é que o termo que Paulo utiliza aqui é que o Deus deles é o estômago. O que isso significa? Será que é porque eles comiam demais? Pode ser também, mas não é bem isso. Na verdade, esse termo significa a satisfação de desejos carnais. Ou seja, era um povo que o que mais importava para eles era satisfazer a sua carne, satisfazer as suas necessidades carnais. Era isso que eles tinham em mente. Então Paulo vira agora para os cristãos e no versículo 20, no comecinho ele diz: vocês
porém são cidadãos do céu. Paulo está dizendo o seguinte: olha, esse povo que é inimigo da cruz, vocês não devem viver como eles, só pensando nas coisas desse mundo. Vocês são diferentes. Vocês não são cidadãos terrenos, mas vocês são cidadãos do céu. Pedro, na sua primeira carta, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele vai utilizar um argumento muito parecido que Paulo utiliza aqui em Filipenses 18 e 19. Olha o que ele diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Percebe que tanto Paulo quanto Pedro estão falando o seguinte: olha, existem pessoas que vivem para satisfazer os desejos da sua carne. Existem pessoas que estão focadas somente nas coisas desse mundo e nada mais. Mas vocês não. Vocês são diferentes. Vocês são estrangeiros nesse mundo. Então vocês não devem viver na mesma prática que eles vivem. Esse é o foco deles aqui. Mas o texto também deixa algo implícito. Porque ser cidadão do céu, irmão, não é somente não fazer aquilo que o mundo faz. Mas ser cidadão do céu é também entender uma coisa: a forma como nós enxergamos esse mundo, a forma como nós enxergamos essa vida, deve ser diferente como as pessoas do mundo enxergam essa vida terrena. A expectativa que a gente coloca nas coisas desse mundo, a esperança que nós temos nessa vida, não deve ser o mesmo tipo de esperança que as pessoas do mundo colocam aqui. Basicamente, nós temos que entender uma coisa: a nossa cidadania vai mostrar para nós como nós enxergamos o mundo. Uma palavra que está na moda aí, cosmovisão. A nossa cidadania revela a nossa cosmovisão, como enxergamos o mundo. Se a nossa cidadania é terrena, enxergamos o mundo de uma forma. Se a nossa cidadania é celeste, nós enxergamos o mundo de outra forma. Qual é a sua cidadania, irmão? Eu creio que todos nós aqui somos cidadãos do céu, amém? Nossa nação é celeste, glória a Deus. Amém? Peço desculpas, irmãos atleticanos, falar que sua nação é celeste, talvez isso possa incomodar um pouquinho, né? Os cruzeirenses falar bem até com mais força nesse momento. Mas não tem nada a ver com futebol. Ela é nação celestial. E em nome de Jesus, nós pertencemos a essa nação. Mas, Breno, o que isso tem a ver com nostalgia? Irmão, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós colocamos a nossa expectativa nas coisas desse mundo, tem tudo a ver com conforme nós enxergamos o nosso passado, como nós lembramos das coisas do nosso passado. Porque, como eu disse, a nostalgia, ela nos engana. A nostalgia nos trai muitas vezes. Sabe como? Irmãos, quando a gente está naquele sentimento nostálgico, a sensação que a gente tem é que a vida naquele momento era perfeita. Sim ou não? Principalmente quando a gente lembra de um momento muito bom da nossa vida. Principalmente lá na infância. A nossa sensação é que a vida ali era perfeita. Não tinha nenhum defeito. Caso a gente pudesse, a gente queria voltar para lá e viver tudo aquilo de novo. Mas será mesmo, irmão? Será mesmo que aquele momento a sua felicidade era totalmente completa, plena? Ou será que não? Será que se você pegasse uma máquina do tempo nesse exato momento e voltasse exatamente para aquele momento que você está aí se sentindo nostálgico, será que a vida seria tão boa quanto você imagina está sendo? Que seria, no caso? Ou será que não? Sabe um exemplo que eu gosto de dar? É um exemplo bobo, mas que mostra como a nostalgia muitas vezes nos prega uma peça. Quem aqui já caiu na cilada de assistir um filme que você gostava muito na infância, e aí você assiste ele depois de velho, maduro? Qual que é a sensação, irmão? É esquisito, não é? Geralmente o resultado é decepção. Você fala: nossa,
Eu imaginava que era um filme tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso, não tinha nenhum defeito, e você vê esses efeitos especiais tudo esquisito. Essa história que tem umas coisas que não se encaixam. Já aconteceu isso com você? Você fala, eu devia ter ficado só na minha memória. E se eu te falar que essas coisas também acontecem em todas as áreas da nossa vida? Não somente quando a gente assiste um filme. Irmão, se você voltasse no tempo e vivesse aquele tempo de novo durante uma semana, você ia ver que as coisas não eram tão maravilhosas como você imagina na sua mente. Não importa qual momento seja da sua vida, não importa se for o auge da sua vida, bem, naquele momento foi o momento mais feliz da minha vida, irmão, glória a Deus, mas não era perfeito. Não era perfeito. Nunca foi. Talvez você era pequeno demais para entender os problemas da vida, as dificuldades da vida. Mas as dificuldades estavam lá. Os desafios estavam lá. Seja seus pais que brigavam constantemente, seja uma doença que você era cometido por ela direto, seja a morte de um avô, de uma avó, de um tio querido que você gostava tanto. Não sei, cada um tem sua história, cada um tem os seus traumas, as suas dificuldades. Mas a questão que você precisa entender, irmão, que por mais maravilhoso que tenha sido aquele momento da sua vida, ele não era perfeito, ele não tinha ausência de defeitos. Porque nesse mundo, nada nesse mundo, em nenhum momento da história desse mundo, pelo menos desde um certo momento aí, a vida foi perfeita. Quer você goste, quer não. O mundo não era perfeito, meu irmão. Não é hoje. E deixa eu te dar uma notícia ruim. Nesse lado da eternidade, nunca vai ser. Nunca vai ser. Uma das pessoas que mais falam sobre essa questão da nostalgia e do engano que ela traz é C.S. Lewis. E eu queria pedir o Wesley para colocar a imagem para mim, por favor. Tem uma frase dele que reflete bem isso aqui que eu estou falando. Porque talvez você ainda não está entendendo aonde eu quero chegar. Mas C.S. Lewis talvez pode te ajudar melhor do que eu. Deixa eu ficar de cá. Os livros ou a música nos quais achávamos estar a beleza haverão de nos trair, se nele confiarmos. A beleza não estava neles, apenas foi veiculada por eles, e o que foi veiculado era um anseio. Essas coisas são boas imagens do que realmente desejamos, mas se forem confundidas com a beleza em si, acabarão se transformando em ídolos mudos. Breno, ainda não entendi. Como assim? Irmão, o que C.S. Lewis está dizendo aqui é que existe em nós um anseio dentro do nosso coração, de que nós não estamos vivendo hoje aquilo que nós deveríamos viver, de que algo realmente foi perdido no meio do caminho, de que essa vida perfeita a gente perdeu em algum momento da nossa infância, ou seja lá qualquer outro momento da sua vida. Mas C.S. Lewis vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa entender que essas coisas boas da vida, as coisas boas da vida, elas não são a resposta para esse anseio que a gente sente. A gente tem esse anseio dessa vida perfeita, a gente tem esse anseio de viver algo que parece que a gente não está vivendo hoje, mas as coisas boas desse mundo não são a resposta. Nunca foram. As coisas boas desse mundo, elas só despertam esse desejo, elas só despertam esse anseio por viver algo assim, mas elas não satisfazem esse anseio. Está dando para entender, irmãos? Elas não satisfazem. C.S. Lewis vai continuar dizendo, pode pôr a segunda imagem, por favor, Wesley. Desse mesmo tema, ele continua dizendo o seguinte: nossa eterna nostalgia, nosso anseio por reencontrar no universo alguma coisa da qual fomos separados, o desejo de estar do outro lado de uma porta que sempre contemplamos do lado de fora. Isso não é uma fantasia neurótica, mas um indicador profundamente confiável da nossa verdadeira situação. O que Lewis está dizendo aqui? Olha, esse anseio que parece que nada nesse mundo nos satisfaz, sabe esse anseio? Isso não é uma fantasia, isso não é uma coisa da sua cabeça, é algo que existe realmente. E isso só é a prova de que
da sua situação. Breno, que situação que é essa? A situação de estarmos exilados. Você está exilado. Você está longe da sua casa. Você está longe do seu lar. Essa é minha situação, essa é a situação de todos nós que estamos aqui nessa noite. Nós não estamos em casa, nós não somos desse mundo, é por isso que parece que nada desse mundo caído consegue satisfazer esses anseios. Esse é o ponto. Então essa é a coisa principal que eu queria que você entendesse aqui nesse primeiro momento. Nós não somos desse mundo. E não existe nada nesse mundo que vai suprir esses anseios por nós. Nada. E nunca existiu, nem no seu passado e nem possivelmente no futuro. Independente daquilo que você conquistar. Nunca existiu. Nunca existiu. Mas aí nós entramos num segundo ponto, que tem tudo a ver com esse primeiro, que é com relação à saudade de casa. Você tem saudade de casa? Quando você está longe da sua casa? Olha, nós acabamos de falar o seguinte: nós necessitamos de algo que a gente não tem encontrado nesse mundo. E a gente nunca viveu isso. Esse mundo perfeito a gente nunca viveu. Mas a questão é, por que a gente tem esse sentimento no nosso coração? Já parou para perguntar isso? Se a gente nunca viveu em um mundo perfeito, por que a gente tem esse anseio no nosso coração de viver algo perfeito? Como se isso nos faltasse. A questão é que realmente, em nenhum momento da sua história você viveu em um mundo perfeito. Mas de alguma forma existe um resquício aí no seu coração, que embora você não estivesse lá, os seus representantes estavam lá. Eu estou falando de Adão e Eva no jardim do Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, versículo 31 vai dizer o seguinte: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito, muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o sexto dia. Quando Deus termina a sua obra, Ele vê que tudo era bom. Não somente bom, mas muito bom. Então Ele coloca a humanidade para viver nesse mundo bom, nesse mundo perfeito. Irmão, o mundo em que Adão e Eva estavam, o mundo que Deus colocou Adão e Eva, não tinha guerras, não tinham doenças, não tinha mortes, e principalmente nesse mundo, Adão e Eva viviam como com Deus? Face a face. É um relacionamento profundo, é um relacionamento perfeito entre os homens e Deus. Ali eles tinham a presença plena de Deus, ali eles desfrutavam do pleno amor de Deus, 100%. Mas como a gente sabe, Adão e Eva pecam. Adão e Eva se rebelam contra Deus, eles são expulsos daquele jardim. Adão e Eva abrem a porta para o pecado entrar no mundo, e o pecado contamina. O pecado estraga toda a criação perfeita e maravilhosa de Deus. O pecado corrompe não somente a humanidade, mas o pecado corrompe todo o universo. Tudo foi afetado pelo pecado. Toda a criação perfeita de Deus foi contaminada por essa coisinha chamada pecado. Tudo. Então, desde então, Adão e Eva foram expulsos e a humanidade vive exilada. A humanidade vive longe de casa. Isso é uma coisa tão interessante, irmão, que se você for olhar na Bíblia, várias e várias histórias da palavra de Deus, principalmente ali no Antigo Testamento, você vai ver o povo de Deus, seja o povo de forma geral, ou seja alguma pessoa específica, sendo exilado, vivendo longe da sua casa. Quer um exemplo? Abraão. Qual foi o chamado de Abraão? Sai da sua terra, junto da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia fala que Abraão continuou vagando pelo mundo. Durante toda a sua vida, Abraão ficou vagando pelo mundo,
vivendo em tendas, ele não teve uma moradia fixa. Mas a palavra de Deus fala lá em Hebreus, capítulo 11, que ele ansiava por uma cidade, mas não uma cidade feita por mãos humanas, mas uma cidade feita cujo arquiteto e o edificador era Deus. Ele ansiava por essa pátria celestial. Depois, se a gente avançar um pouquinho na história, a gente tem Jacó. Jacó passa a perna no seu pai e no seu irmão e foge. E vive atrelado durante muitos anos. José, seu filho, mesma coisa, é vendido pelos seus irmãos como escravo e vive boa parte da sua vida exilado no Egito, longe da sua casa. O povo de Deus, no próprio Egito, ficou exilado por algumas gerações. Se você for ver várias histórias, você vai ver exílio na história. Parece que o exílio sempre acompanhou o povo de Deus de alguma forma. Até, por que não, falar do maior e talvez mais famoso exílio que o povo de Deus sofreu? Qual que foi? O exílio da Babilônia. Lá na Babilônia. Ficaram 70 anos lá. 70 anos, irmãos. Longe de casa, ansiando voltar para o seu lar. E mesmo quando eles voltam, parece que o mundo não era do jeito que devia ser. Parece que a casa deles ainda estava faltando alguma coisa. Essa é a história da humanidade. Todas as pessoas desse mundo, todos os homens e as mulheres de Deus que passaram por esse mundo, parece que nenhum deles conseguiu encontrar essa casa que eles perderam no Éden. Parece que nenhum deles conseguiram encontrar um local que harmonizasse com quem eles eram. Um lugar que eles pudessem olhar e falar, não, esse de fato é um local que é perfeito para mim. Esse é um local que se harmoniza com quem eu sou. É um local onde eu me encaixo perfeitamente. Nenhum homem, nenhuma mulher de Deus na história da face dessa terra, nenhum deles conseguiu encontrar esse lugar. Desde o Éden. Tem uma frase também do Timothy Keller. Pode pôr para mim, Wesley, por favor? Que é outro irmão que falava muito sobre esse tema. Ele diz o seguinte: jamais concretizamos plenamente os nossos sonhos e esperanças. Podemos nos esforçar o quanto quisermos para recriar a casa que perdemos, mas a Bíblia nos diz que ela existe somente na presença do Pai Celestial, de quem nós nos afastamos. Nós vivemos no mundo vagando, procurando esse lugar, essa casa que finalmente seja totalmente nossa. Mas a gente não acha. A gente não encontra. E nada nesse mundo vai conseguir satisfazer isso. Irmão, a gente precisa entender isso. Sabe por quê? Porque às vezes já é uma aplicação prática para mim e para a sua vida. Às vezes, irmão, você acha que o seu cônjuge tem a responsabilidade de fazer com que a sua vida seja perfeita. Ou às vezes você acha que são seus filhos, ou às vezes você acha que são seus pais, ou a sua comunidade cristã, ou seus irmãos. Talvez você ache que a responsabilidade é do pastor, da pastora, da sua profissão, do seu trabalho. Às vezes você acha que essas coisas que vão conseguir te levar para casa, que vão conseguir trazer esse sentimento de, opa, estou em casa novamente. Essa nostalgia foi satisfeita. Mas não vai. Por melhor que o seu cônjuge seja, por melhor que o seu emprego seja, não vai. Eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem. Eu sei, irmão, eu sei que você já sabe disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nesse mundo a gente vai ter aflição. Nesse mundo as coisas não são perfeitas. Nesse mundo a gente vai continuar vivendo longe de casa. Independente de onde você esteja, independente com quem você esteja. Como diz o Rocky Balboa, a vida não é um arco-íris. É um lugar que te bate, te derruba. Você sabe disso. Então nós precisamos olhar para as coisas boas dessa vida, não como o Salvador, aquilo que vai nos salvar, aquilo que vai nos libertar, aquilo que vai nos levar para a nossa casa. Não, as coisas boas dessa vida devem ser desfrutadas, devem ser aproveitadas como coisas boas, não como ídolos, mas como coisas boas. Quando a gente entende isso,
que essa responsabilidade não está no meu cônjuge, não está em tal coisa ou outro lugar. Quando a gente entende isso, a gente consegue aproveitar melhor os nossos relacionamentos. A gente consegue lidar melhor com o nosso próximo. A gente consegue lidar melhor com o nosso trabalho e com qualquer outra coisa dessa vida. Porque a gente não espera que eles nos salvem, mas a gente somente desfruta deles como algo bom. Vocês estão comigo? Amém? Irmãos, é isso que nós devemos buscar. Então, primeiro ponto, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Segundo ponto, que tem saudade de casa. Mas, terceiro ponto, nós somos salvos por um Deus exilado. Irmão, a questão é, tá, eu entendi minha realidade, eu entendi que eu tenho essa saudade do céu, mas como fazer para voltar? Será que eu tenho que viver com essa dura realidade que eu nunca vou viver nesse mundo que eu fui criado para viver? Ou existe alguma outra alternativa? Porque nós temos que entender que existe maldade em nosso coração, existe pecado em nosso coração, existe imperfeição dentro de nós, mas também existe imperfeição ao nosso redor, ao nosso lado. E eu não estou falando somente dessa pessoa que está sentada do seu lado, mas em tudo em sua volta existe imperfeição. E aí nós temos um problema, porque imagine que você encontre um lugar perfeito. Imagine que você encontre de fato um lugar perfeito, com todas as pessoas são perfeitas, mas você é imperfeito. O que vai acontecer quando você chegar lá? Você vai estragar tudo. Vão te expulsar com 5 minutos. Mas também pensa numa outra possibilidade. Você é perfeito, uma pessoa totalmente perfeita, mas vive no mundo imperfeito, com doenças, com pessoas más, com morte. Você ia sofrer demais, irmão, com os sofrimentos dessa vida. Ou seja, nós precisamos de algo ou de alguém que não somente dê jeito em nós, que não somente dê jeito na nossa imperfeição, mas também dê jeito na imperfeição que nos cerca do mundo todo. Nós precisamos de alguém assim. E a boa notícia é que esse alguém existe. A boa notícia é que esse alguém existe, ele pode fazer isso, e não somente pode fazer isso, mas já começou a fazer isso. Eu estou falando, logicamente, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, abre lá comigo, versículo 19 e 20. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Amém? Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo o quê? Todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus, Ele é quem reconcilia todas as coisas, é Ele que tem poder para reconciliar todas as coisas. Jesus, o Deus que entrou na história, Jesus, o Deus que se fez exilado, para nos libertar do nosso exílio eterno. Jesus se fez exilado, irmão. Você sabia disso? Jesus deixou a sua glória lá no céu e assumiu a forma humana e veio viver entre nós, no mundo imperfeito, no mundo cheio de pecado, no mundo que com certeza não estava em harmonia com a santidade de Jesus, e Jesus sofreu por isso. Jesus sofreu por isso. E não somente isso, Jesus, quando estava vivendo aqui na terra, ele não tinha um lugar fixo também. Quando ele estava no seu ministério, uma pessoa chegou para ele: Jesus, eu quero te seguir. E ele fala para essa pessoa: olha, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Jesus viveu como exilado na terra e também durante a terra estava exilado constantemente. Nunca estava ali no seu lar de fato. Mas não somente isso. Esse Deus perfeito e justo, ele sofreu na pele todas as circunstâncias e todas as terríveis causas desse mundo mal. Jesus sofreu. Jesus levou sobre si o enorme peso dos nossos pecados. Jesus, naquela cruz, estava totalmente exilado em densas trevas. Jesus estava exilado até mesmo diante da presença do Pai. Porque você se lembra? Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Pela primeira vez na eternidade, a sensação que o filho estava tendo ali, aquele que sempre teve comunhão com o Pai, comunhão perfeita, naquele momento o filho estava se sentindo exilado da presença do Pai. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Nós precisávamos de alguém que desse um jeito na nossa situação. E essa pessoa é Jesus. É Ele e somente Ele. E Ele fez isso. Ele se fez exilado para que eu e você hoje pudéssemos dizer: eu não vou ficar exilado para sempre. Eu vou voltar para casa. Eu vou chegar no lugar onde eu fui criado para estar. Eu vou voltar, entre aspas, para o Éden. Porque Jesus se fez exilado por nós. Então, nós somos cidadãos dos céus, que tem saudade de casa. Nós somos salvos por um Deus que se fez exilado. E por fim, esse Deus vai nos levar para morar em um eterno lar. Filipenses capítulo 3, novamente, primeiro texto que a gente leu, versículo 20 e 21. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Quem achou diz amém? Amém? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Jesus morreu por nós. Ele pagou o preço do nosso pecado. Mas a morte não pôde deter Ele, porque Ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte, mas Jesus pecou? Não pecou. Então a morte não pôde deter Jesus, e Ele ressuscita no terceiro dia. Depois Ele sobe aos céus, e hoje Ele está lá, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a palavra de Deus fala que um dia Ele vai voltar para consumar a sua obra. E quando esse dia chegar, meu irmão, vai mudar tudo. Quando esse dia chegar, tudo vai ser diferente. Como nós acabamos de ler aqui, quando esse dia chegar, quando Jesus voltar, Ele finalmente exercerá plenamente o domínio do seu reino. O reino de Deus já chegou em nosso meio, amém, glórias a Deus. Mas ainda não na sua totalidade. Mas quando Jesus voltar, aí sim, o reino de Jesus vai ser total, vai ser pleno, vai ser completo. Nada nem ninguém vai tirar isso dele. E não somente isso, nesse texto que a gente acabou de ler aqui, fala que até mesmo os nossos corpos humilhados, esses corpos que nós temos aqui, contaminados pelo pecado, esses corpos vão ser transformados num corpo glorificado, num corpo que não sofre mais com doenças, num corpo que não sofre mais com qualquer causa, qualquer consequência do pecado. Irmão, essa é uma boa notícia para você. Você que odeia o pecado, amém? Você que não suporta o pecado, está cansado de ter que lutar contra o pecado, está cansado de ver esse pecado aí te afastando da presença de Deus. Você que se encontra assim,
tem uma boa notícia para te dar. Quando o seu corpo estiver glorificado, quando o seu corpo for transformado, você vai estar totalmente livre do pecado. Ele não vai mais te alcançar. Você nunca mais vai pecar na sua vida. Que bênção, irmão. Você está livre do pecado, não precisa nem mais lutar contra o pecado, porque a gente nem mais vai querer pecado. Isso é uma notícia maravilhosa. Tá bom, o que mais? Porque tem mais. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Que glorioso dia é esse, meu irmão. O dia em que o mundo não será mais do jeito que nós conhecemos. Esse mundo aqui será destruído e Deus fará novos céus e nova terra. Tudo vai mudar. Nós voltaremos para nossa casa e viveremos lá eternamente. Como eu disse, nós não vamos mais sofrer com morte, com dor, com sofrimento. Nós não vamos chorar mais, toda lágrima vai ser enxugada. E principalmente, irmão, a coisa mais maravilhosa que vai ter no céu, na eternidade, é que nós estaremos plenamente, face a face com o Senhor. Face a face. Irmão, quando a gente está aqui no culto, sente um pouquinho da presença de Deus, a gente já descabela, a gente já chora, a gente já... Imagina quando a gente estiver lá frente a frente com Ele. Oh, irmão, que glorioso dia, que dia maravilhoso vai ser esse. Não existe nada nesse mundo que se compare ao que nós viveremos naquele dia. Nada, nada e nada. Sabe, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui com a mensagem de hoje, quando a gente fala aí dessa nostalgia, desse sentimento que vai ser suprido somente na eternidade, eu não estou aqui, logicamente, querendo te dizer que nós não devemos ter lembranças boas do nosso passado, nós não devemos nos alegrar com essas lembranças. Devemos, isso é bom. Nós só não podemos idolatrar o nosso passado, achando que lá estava a perfeição, sendo que nunca esteve. Nós não podemos fazer isso. Sabe, o seu passado não é tão maravilhoso que talvez você imagine na sua cabeça. E talvez a sua realidade hoje também não seja tão ruim igual talvez você esteja pensando. Irmão, você tem Jesus, amém? Só por você ter isso, você está com saudade de quê? Às vezes você está com saudade de quando você era adolescente e você nem conhecia Jesus. O que você tem hoje é muito melhor. Ter Jesus é muito melhor. A esperança que nós temos nele, só de você olhar para aquilo que Cristo é na sua vida, aquilo que Ele já fez por você, já tem motivos para você se alegrar, para você louvar o Senhor. Sabe, irmãos, Jesus, Ele sofreu do outro lado da eternidade. Por favor, presta atenção nisso aqui. Jesus sofreu do outro lado da eternidade, para que eu e você pudéssemos viver uma vida sem sofrimento quando chegarmos à eternidade. Sabe, Jesus, Ele chorou nesse lado da eternidade. Ele chorou aqui. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos viver uma vida lá na eternidade sem mais choro, sem mais dor. Jesus passou pela morte nesse lado da eternidade, para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Jesus foi o exilado dos exilados nesse lado da eternidade, para que eu e você pudéssemos voltar para nossa casa e viver lá
por toda a eternidade. Esse é o ponto, irmão. Então, não olhe para o seu passado, nem mesmo para a infância, ou seja lá o que for, com esse sentimento de idolatria, com esse sentimento de que lá tudo era perfeito. Por favor, não faça isso. Não olhe para o seu passado buscando esperança para a sua vida, buscando solução dos seus problemas, buscando propósito de vida. Por favor, não olhe para o seu passado. Se você quer olhar para o passado buscando essas coisas, olhe não para o seu passado especificamente, mas olhe para o passado de Jesus. Há 2000 anos ele estava naquela cruz e foi pregado, e ali ele pagou a nossa dívida e reconciliou nós com o Pai. É esse olhar para o passado que nos faz ter esperança de um futuro. É esse olhar que nos traz paz e não desespero. É esse olhar que nos traz alívio e não peso. É esse olhar que nos traz ânimo e não desânimo. É esse olhar que nós devemos ter. Esse é o olhar que sacia todos os nossos desejos nostálgicos da eternidade. Sabe, irmão, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu queria orar com você. Mas antes da gente orar, talvez alguns de vocês possam estar pensando o seguinte: olha, Breno, tudo isso que você falou é muito bom. Realmente pensar na eternidade é algo muito maravilhoso. Mas ela parece que está tão distante. Eu preciso de algo para hoje, para já. Talvez a dificuldade que eu estou passando é tão tensa que só pensar na eternidade parece que não é suficiente. Irmão, em Cristo Jesus, existe uma boa notícia até mesmo por aqui e por agora. Em Cristo Jesus, meus irmãos, por mais que não estejamos vivendo na plenitude daquilo que poderíamos viver, mas em Cristo Jesus nós podemos experimentar uma porção, mesmo aqui na terra. Em Cristo Jesus nós podemos viver algo, mesmo que seja em uma escala menor, mas nós podemos viver algo, experimentar um pouquinho do céu. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E antes de você orar, eu queria que de verdade você prestasse atenção no seguinte. Para você, principalmente você que precisa de algo para já, para hoje. Você precisa dessa esperança para hoje. Olha, ainda não vivemos em um lugar sem sofrimento. Mas em Jesus podemos encontrar esperança e propósito, mesmo na dor. Pois sabemos que nele, e somente nele, nós podemos passar por qualquer coisa. Porque quando nós estamos com ele, nós podemos ter certeza que nós não estamos sozinhos. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo que a gente ainda sofra nesse mundo. Ainda não vivemos em um lugar onde os efeitos do pecado não nos alcançam. Mas em Jesus, meu irmão. Mas em Jesus podemos dizer que não somos mais escravos do pecado. E também nós podemos dizer que nós estamos livres de qualquer condenação que o pecado traz, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre do pecado. Ainda não vivemos em um lugar onde não existe mais morte, mas em Jesus não precisamos mais temer a morte. Pelo contrário, ela passa a ser para nós ganho, pois o máximo que ela faz conosco é nos aproximar do nosso Deus. Então nós não precisamos temer a morte, mesmo que nesse mundo ainda morramos. Ainda não vivemos em um lugar onde experimentamos plenamente da presença do nosso Senhor. Mas sabe de uma coisa? Em Jesus, e somente em Jesus, podemos ter livre acesso à presença de Deus. Ainda que não o vejamos face a face, nós podemos contemplar um vislumbre das suas costas. Ainda não vivemos em um lugar perfeito, mas por causa de Jesus, temos a certeza que um dia viveremos. E quando esse dia chegar, ninguém mais vai nos roubar dele.
Adore o Senhor nesse momento. Agora eu queria que de verdade você abrisse a sua boca e falasse com Deus. Entregasse esse momento para Ele e pedisse: Senhor, o Senhor é a resposta. Não são as coisas desse mundo. Eu não sou daqui, ó Deus. Então não me deixe viver conforme esse mundo, conforme a ordem desse mundo, não. Fala isso para Deus. Fala: Deus, eu sou um cidadão do céu. Eu entendo que esse mundo tem coisas boas, mas que nada vai tornar a minha vida perfeita. Abre o seu coração para Deus. Fala para Deus que você anseia voltar para casa. No momento certo, lógico, mas que você anseia. Mas que enquanto esse dia não chega, você quer dedicar a sua vida para Ele. Você quer dedicar a sua vida para experimentar um pouquinho daquilo que você vai viver na eternidade. Irmão, fala para Deus que você quer louvá-lo. Nós iremos louvar a Deus na eternidade, mas nós também podemos louvar a Deus aqui na terra. Você pode louvar a Deus aqui, hoje, nesse exato momento. Fala para Deus que você quer louvá-lo mais, que você quer adorá-lo mais, que você quer se entregar mais a Ele. Fale com Deus, irmão. Talvez você tenha se esquecido das coisas do céu. Talvez a sua preocupação está sendo muito com finanças, com relacionamentos terrenos. Não que essas coisas sejam ruins, mas talvez você tenha idolatrado essas coisas, colocado nelas uma expectativa que não deveria colocar. Entregue seus ídolos para Deus nesse momento. Fale com Deus, querido. Ore ao Senhor. Derrama o seu coração na presença de Deus. Deixa Deus ministrar em você. A presença dEle, o anseio pela eternidade. Ore ao Senhor, queridos. Ora ao Senhor, queridos. Entrega o seu coração na presença de Deus. É agora para frente, é daqui para frente, é o que Deus tem para fazer daqui para frente. É como Deus vai fazer. Tem a ver com a vontade de Deus e não com a nossa. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos a liberdade em Deus. Ah, Deus. Ah, Deus, muda a nossa história. Muda a nossa história, Senhor. Deus cumpriu todo o propósito.
Ora ao Senhor, querido. Nós te amamos, Jesus. Eternidade, santidade. Santidade, eternidade, tudo é do Senhor. Nossa vida não pertence a nós. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Enfermeiro de coração, venho ter coração na presença de Deus derramar, mas não só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla.
Sabe, irmãos, sabe qual é o maior desafio da nossa vida? Da vida do homem e da mulher de Deus? É deixar tudo no altar do Senhor. É viver como os apóstolos viveram. É viver como a igreja primitiva viveu. Nós não temos noção do que Deus pode fazer através das nossas vidas quando nós decidimos deixar tudo no altar. Você não tem noção de onde Deus pode te levar, do que Deus pode fazer na sua vida. Como diz alguém aí, acho que foi o Douglas Gonçalves, o que o apóstolo Paulo viu que nós não estamos vendo, o que os discípulos viram que nós não estamos vendo. É essa visão que nós temos que ter, irmão. É essa visão que nós temos que buscar. É essa revelação que nós devemos buscar. Irmãos, nós vamos deixar tudo no altar do Senhor, amém? Quantos podem fazer essa loucura de amor por Jesus? Tudo eu vou entregar em oração, a minha vida, a minha história, meus filhos, minha família, meu marido, esposa, tudo vou entregar no Senhor. Eu tenho certeza que tudo o Senhor resolverá para a minha vida. Deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus te levar, deixa Deus fechar seu negócio, deixa Deus te mandar embora do seu trabalho. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fechar as portas, para que Deus abra as portas dele na sua vida. Irmãos, é nesse âmbito e nesse local que nós vamos entrar, no local de dependência do Senhor. Chega de água nos tornozelos, chega de água nos joelhos. Tem lugar mais fundo para a igreja do Senhor, tem lugar mais profundo para mim e para você. Deixa essas nostalgias que nós idolatramos para trás. Agora é hora de ver o tempo novo de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado pelo culto dessa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossa igreja, em nossas vidas. Pai, nós oramos ao Senhor te pedindo, nós queremos mais do Senhor. Pai, nós queremos mais do Senhor sobre nossas vidas. E que a partir de semana que vem, Pai, algo novo aconteça em nossos corações, um desejo por oração, um desejo pela leitura da Tua Palavra, um desejo por estar na Sua presença todos os dias. Pai, nós vamos gastar a maior parte do nosso tempo na Tua presença. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Minha alma adora ao Senhor. Faça de nós, Senhor, experimentos do Senhor, para a honra e glória do seu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Se prepare para ver coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Amém? Só mais um vizinho curtinho. Lembrando que o café entre irmãos, cada um traz um pouquinho, a gente junta e divide com todo mundo. Amém? E assim a gente toma um café aqui. Amém? Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém.